Olá, tudo bem com você? Como eu deixei a songamonguice? Eu nem sei se essa palavra existe, tá? Bom, mas como eu deixei de ser uma songamonga. Mas antes de te contar, deixa eu te falar as características da songamonga e aí você observa se você tem essas características, tá? Mas caso você tenha, não precisa se desesperar, porque eu também tive por muito tempo e eu consegui mudar. Antes mesmo de saber exatamente o que era a songamonguice. Então vamos começar? Se você tem dificuldade de ter iniciativa, você com certeza tem. Se você é muito passiva, se você é uma pessoa desanimada, sem brilho ou presença, se você tem dificuldade de tomar decisões, se você depende da opinião dos outros, se você anda com a postura corporal encolhida, se você tem uma voz insegura, você gabaritou? Vixe. Eu tenho más notícias para você. Você tem a energia de songamonga. Mas calma, respira, calma aí. Tudo tem solução. Eu sempre tive dificuldade de ter iniciativa, porque eu fui ensinada a não incomodar. E uma pessoa de iniciativa, ela incomoda, porque ela não aceita qualquer coisa, ela se impõe. Eu também sempre fui muito passiva. Eu evitava falar o que me incomodava, eu evitava me impor, deixava tudo pra lá. E o pior, achava que estava abalando por evitar conflitos, quando na verdade eu estava me deixando de lado. Olha só, o desânimo, ixi, era meu melhor amigo. Agora me diz, como é que uma pessoa não vai ser desanimada se ela não pode ser ela mesma, se ela não pode demonstrar quem ela não pode ser ela não se permite, às vezes não pode, às vezes não se permite ser ela mesma. Eu também não tinha brilho ou presença, porque eu chegava nos lugares, eu queria ser invisível, eu não queria ser vista, não queria ser notada, eu sempre achei que era timidez, não, é porque eu sou tímida demais, mas não era, era só monguice nas minhas costas. Eu sempre tive dificuldade de tomar decisões. Eu sempre fui dependente da opinião dos outros. Eu tinha medo de errar, de desagradar, de ser rejeitada, de ser excluída. Eu decidi me colocar na caixinha para caber na vida das pessoas. Eu andava com os ombros encolhidos, fechados, como se eu quisesse me esconder. A voz era insegura e o resultado, imagina aí, eu não vivia, eu sobrevivia. Minha vida foi de mal a pior. Depressão, baixa autoestima e outros problemas como consequência. Mas eu consegui dar a volta por cima. Eu consegui virar o jogo. E você também pode. E deve, é claro. Então vamos conversar sobre isso? A energia de Songamonga, ela pode ser eliminada se você escolher mudar de atitude. Só depende de você. Você não precisa ser assim para sempre. Como é que eu deixei de ser a Songamonga? Primeiro, eu comecei a levantar a cabeça. Eu andava de cabeça baixa e achava que era só problema com a postura. Mas não era só isso. Eu precisei praticar e aprender a olhar para frente, manter os ombros abertos. Às vezes eu ainda fecho eles, tá? Não vou dizer que não. Ninguém é perfeito. Principalmente quando estou sentada. Aí eu tendo a me fechar ainda. Mas eu evito ficar encolhida a maior parte do tempo. Isso é importante. Eu tento caminhar em ritmo firme. Isso já é suficiente
para parecer mais segura. Segundo, esse eu melhorei, mas ainda enfio o pé na jaca de vez em quando, que é falar mais devagar. Como eu tenho um pensamento acelerado, é difícil para mim não atropelar as palavras, mas sei que falar muito rápido, falar ou baixo demais, transmite segurança. Então, eu tô melhorando aos poucos, tá? Para mim, quando eu tento falar devagar ou mais baixo, eu passo insegurança. Mas o segredo é respirar antes de responder e falar com calma. Terceiro, eu parei de pedir permissão para existir. Isso foi difícil, muito difícil. Pedir desculpas por qualquer coisa, achar que eu sempre estava errada. Eu abandonei esses comportamentos e comecei a expressar a minha opinião e as minhas vontades. Sempre demonstrando confiança, demonstrando que eu sou importante. E lembre-se, confiança é diferente de arrogância, tá? Você pode ser confiante e ser uma pessoa simples, legal. Quarto, eu comecei a decidir sozinha, a fazer as minhas escolhas, a bancar aquilo que eu quero. Antes eu pediria opinião. Depois eu deixaria a minha vontade de lado e ia seguir o que as outras pessoas me dissessem ali. Eu me deixava, não tinha vontade própria. Mas eu aprendi que quanto mais eu me decidia, mais confiante eu me tornava. Quinto, eu comecei a cumprir as minhas próprias promessas e também comecei a me escutar. Quando eu dizia que faria algo, ia lá e fazia. Quando eu dizia que não ia fazer ou que eu não queria algo, eu não aceitava. E assim eu fui construindo a minha própria confiança. É difícil ter confiança em si mesma quando você não cumpre o combinado, quando você não cumpre o que você se promete. Sexto, eu comecei a cuidar da minha energia, do meu sono, da alimentação, atividade física. Aqueles cuidados básicos, mas que fazem toda a diferença. Sétimo, eu aprendi a desenvolver a presença. Quando eu converso com alguém, eu tento olhar nos olhos de forma natural. E isso é muito difícil para mim. Manter contato visual é intimidador. Eu tento escutar antes de responder. Eu não tenho pressa para preencher o vazio, o silêncio. Mas ainda é difícil. É algo que, para mim, eu estou evoluindo aos poucos. Oitavo, eu tento fazer coisas difíceis. É necessário exercitar a coragem, decidir fazer isso através da comunicação. Iniciando conversas, fazendo perguntas, questionando. Com pequenas atitudes, eu fui mudando a minha presença, a minha realidade. Então, quero te dizer que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Você não precisa ser songamonga. Todos os dias eu me faço uma pergunta e eu gostaria que você também se fizesse essa mesma pergunta. Pergunte-se: como eu posso ser uma pessoa segura e confiante hoje? Como uma pessoa segura e confiante agiria hoje? Aí eu me dedico a me tornar essa pessoa, através de atitudes. Sabe, muitas pessoas confundem delicadeza com fraqueza. Você pode ser uma pessoa calma, gentil e sensível, sem transmitir falta de valor. A verdadeira presença não vem de falar mais alto ou parecer durona. Ela vem de acreditar que a sua voz, suas ideias e seus limites têm valor. Agora me diz, quem é você? Songamonga? Você acabou de descobrir aqui, né, com checklist.
ou ex-songamonga, já está em remissão, assim como eu. Eu descobri, mas agora eu não aceito mais, eu vou mudar. Eu quero saber quem é você. Ex-songamonga ou songamonga? Você acabou de se descobrir songamonga aqui nesse vídeo? Ou você já sabia e já está nesse processo de mudança? Vamos conversar mais nos comentários? Então, um beijo para você, até mais.